Neste mundo, todos esperam se tornar um especialista em artes marciais do mais alto nível, mas nem todos têm o talento para realizar seus sonhos. Crianças pequenas fantasiam em se tornar heróis, e o mesmo pode ser dito de Tang Muldin, um jovem de 20 anos que fabrica as melhores agulhas de acupuntura para um artista marcial supremo e se torna seu discípulo. Mas para chegar até aqui, vamos revisitar o estilo de vida atual de Muldin. Ele é um trabalhador silencioso e rotineiro, que acorda cedo e termina os preparativos antes do café da manhã. O médico Tang, seu pai, é considerado o maior doutor da região e é o modelo de Muldin. Muldin aspira a seguir os passos de seu pai, mas não consegue evitar de se meter em encrenca. Foi assim que ele conseguiu um olho roxo, o que faz seu parceiro, Jong Guak, tirar sarro da cara dele. E como qualquer melhor amigo, Guak acha que teria sido muito mais engraçado se o outro olho de Muldin também tivesse levado um soco. De repente, seu amigo recomenda um cogumelo gigante pra caramba, saído direto do Mario. É um cogumelo caro que proporciona uma experiência psicodélica, permitindo que as pessoas tenham sonhos incríveis. Muldin acha que é uma piada no início, mas quando ouve que pode viver a glória de um artista marcial supremo, o cara devora o cogumelo inteiro, quando deveria comer apenas um pedacinho. O mano tá achando que vai se tornar o Shiro MA e desbloquear seu mármore da realidade, Unlimited Blade Works, como o mestre das espadas, quando na realidade nada acontece. Ou assim ele pensa, porque os efeitos começam a acelerar, deixando-o tonto e fazendo-o desmaiar. Em seu sonho, um ferreiro velho e musculoso, considerado o maior do reino, está martelando a perfeição. Tang Muldin pensa que é ele, mas de repente se lembra que na verdade deveria ser Uzi. Ele mantém a consciência do que aconteceu, mas ainda assim continua a forjar as 5 espadas mestras solicitadas pelo rei. Este trabalho final será considerado o legado de sua vida. No final, as 5 espadas são concluídas após 20 anos de trabalho, concedendo a Wei uma recompensa à altura de sua conquista. Os céus lhe concedem a imortalidade e celebram o dia em que ele sobe ao paraíso. A sequência do sonho termina aí, com o nosso garoto desmaiando no chão. Quando ele acorda, houve um cliente furioso saindo da clínica de seu pai. Ele pergunta a Guak o que aconteceu e descobre que Muldin ficou desacordado por um tempo e, por sorte, acordou sem problemas. Guak está rezando para Deus que Muldin não o exponha por possuir um cogumelo maluco, porque essa é a última coisa que você quer dizer a um médico. Pensando se o sonho foi real ou não, Muldin vai até seu pai, mas reage estranhamente a uma agulha que ele está segurando. Sua cabeça está prestes a explodir com uma enxurrada de memórias. O cliente irritado aparentemente foi embora por causa da espessura das agulhas, tornando o processo de acupuntura doloroso. O velho procura pela qualidade de suas agulhas anteriores e revela o quão fina uma é em relação à outra. Novamente, o corpo de Muldin reage estranhamente à forma de ambas as agulhas, e ele não consegue parar o zumbido em sua cabeça. O cara comeu um cogumelo e de repente virou um paciente esquizofrênico. O garoto rapidamente pega a agulha da mão de seu pai e se enfurece, insultando a qualidade da agulha. A dor de cabeça de Muldin é de outro mundo. Sua cabeça zumbi toda vez que ele vê um item de aparência imperfeita. Neste caso, uma das agulhas que ele está segurando está esmagando seu cérebro. Passando pelas pessoas da cidade, nosso garoto luta para se controlar, refletindo como ele não tinha essa habilidade no dia anterior. Mas agora que adquiriu tal poder, ou devo dizer, a maldição da dor de cabeça, o cara está praticamente surtando e ouvindo itens imperfeitos o chamando de todos os lugares. É como o Superman se acostumando com sua super audição pela primeira vez. É extremamente irritante e Muldin não aguenta mais. Em meio à multidão agitada, sua cabeça está prestes a explodir e a dor está ficando tão forte que ele morde os lábios, refletindo como tantos itens parecem uma merda aos seus olhos. Ao mesmo tempo, entre essas imperfeições, uma pequena agulha o energiza e dá a esse homem uma sensação de clareza. Isso é graças aos esforços de um homem, o majestoso ferreiro Sikh, com uma habilidade inigualável. Nosso garoto se acalma com a clareza radiante, mas estranhamente, um ar de percepção o atinge. Veja bem, ele não deveria saber sobre o trabalho do ferreiro para começo de conversa. Em segundo lugar, a outra agulha, a que o está enlouquecendo, também é obra do mesmo homem. Então o que está acontecendo? O que é realmente diferente nela? Para responder a essa pergunta, nosso garoto dá um passo à frente do outro para buscar a verdade. Na cena seguinte, vemos um enorme estabelecimento com uma chaminé soltando fumaça. Aqui, quando nosso garoto vê os itens perfeitamente fabricados do ferreiro, toda a sua irritação desaparece. Em vez disso, ele é preenchido com clareza e uma sensação radiante de felicidade. Tudo graças ao artesanato aperfeiçoado de um cara. Enquanto ele está aqui abraçando uma maldita espada, a mulher ao fundo provavelmente está começando a se perguntar se ele é espadossexual ou não.
De repente, nosso garoto decide dar uma olhada mais de perto na arma e imediatamente começa a ligar os pontos com um sonho que teve de Uzi. Graças aos cogumelos, Mujin agora é capaz de reconhecer a verdadeira maestria da habilidade do ferreiro. Mas isso não é tudo, porque quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele percebe que este vovô musculoso com um braço maior que a minha cabeça está claro em sua memória. É como se Mujin tivesse visto pessoalmente o trabalho divino de Seiyok, como se estivesse lá para testemunhar cada movimento seu. Novamente, Mujin luta para conectar os pontos, perguntando-se se o sonho tem algo a ver com tudo isso, porque ele está recebendo memórias que nem sequer tinha antes. Mas quando você pensa sobre isso, como qualquer pessoa, o cara chega a uma conclusão. É apenas um maldito sonho, então não poderia haver nada de especial nisso. Afinal, é ridículo supor que ele poderia aprender a ser um ferreiro com um simples sonho bobo. O próprio pensamento o deixa desapontado, acreditando que, se fosse o caso, seu amigo idiota Zhang Guan já seria um artista marcial de alto nível. O cara basicamente disse que os cogumelos são uma merda. Ainda assim, Mujin não pode deixar de dar um passo ousado para confirmar seu destino com as próprias mãos, acreditando que, se ele puder procurar o ferreiro, poderá obter um monte de respostas. Mas, na cena seguinte, o cara tá levando um grito no máximo dos pulmões. Veja bem, o homem parado diante dele não é outro senão o filho de Seiyok, Jung. E embora ele também seja um ferreiro, ele não chega aos pés das habilidades divinas de seu pai. No entanto, o homem fica ofendido com a ideia de que Mujin veio reclamar de sua habilidade por causa de uma agulha. Tremendo de medo, nosso garoto esclarece que ele nunca fez tal afirmação, mas Jung está rugindo de raiva. De qualquer forma, nosso garoto já confirmou que o ferreiro casca-grossa original se aposentou, o que também é razão pela qual é difícil encontrar seu artesanato nos dias de hoje. Jung para e admite que não chega nem perto do calibre de seu pai, e acha um saco que os médicos agora também o estejam intimidando. Oferecendo um desafio ao garoto, o ferreiro o desafia a escanear e encontrar as obras originais de Seiyok em sua loja. Afinal, ele está ainda mais animado para saber o que torna a crítica de Mujin tão especial, se é que há tanta diferença. Mas veja bem, é aqui que esse cara se ferrou, pensando que Mujin é uma pessoa comum. Mas nos momentos seguintes, o garoto coleta todas as lâminas de aparência premium, claramente porque elas podiam chamá-lo. Isso faz com que Jung se sentisse totalmente aterrorizado, questionando como Mujin foi capaz de coletar tudo em questão de instantes. Normalmente, outras pessoas desconsideram as mesmas espadas, pensando que são simples demais. Mas Mujin, ele arrasou, comeu e não deixou nem o cheiro. Engraçado, nosso garoto sabe que se tivesse falhado no desafio, teria sido seriamente zombado pelo filho de Seiyok. Mas agora que ele aplicou pessoalmente seu novo poder em ação, ele sabe que o sonho que teve não é mais uma ilusão, mas agora parte de sua realidade. Jung admite que a princípio pensou no garoto como um cliente péssimo e se acalma para concordar que a agulha não é tão boa. Mais uma vez, mesmo depois de ser desafiado, o garoto acabou encontrando as obras de Seiyok na loja. Isso faz o ferreiro se perguntar se as habilidades de escaneamento do garoto superam até mesmo as suas, o que também significa que qualquer coisa que Jung produza, como um ato de criação, será vista como medíocre aos olhos de Mujin. O cara está sofrendo de sucesso, eu acho. E se for o caso, Jung sugere que o garoto crie algo ele mesmo, sacando seu martelo e deixando-o nas mãos de Mujin. Nosso garoto está se perguntando como isso faz sentido e dá uma boa olhada no martelo. Jung o insta, afirmando que se o garoto não fizer por conta própria, terá que se contentar com as agulhas de merda que o ferreiro já forneceu. Em vez de objetar em resposta, nosso garoto realmente aceita, acreditando que é a sua única oportunidade de testar suas habilidades como ferreiro. Mujin acaba rasgando seu uniforme para começar a trabalhar, mas o equipamento parece natural para ele, enquanto ele casualmente sopra o molde em movimento. Embora ele esteja agindo todo durão agora, nosso garoto entende perfeitamente que o conhecimento de um maldito sonho não será suficiente para transferir para sua experiência prática. Dando um salto de fé, o garoto segura o martelo bem alto, fazendo uma comparação de que o que ele está fazendo é semelhante a pedir a um paciente que prepare seu próprio remédio. O martelo pesado bate no molde enquanto o coração de Mujin anseia cada vez mais pelo processo, surpreendendo Jung com a postura concentrada do garoto, aquela postura perfeita enquanto ele bate o martelo para depois erguê-lo novamente com um sorriso no rosto. Mais uma vez, o garoto confirmou que suas habilidades do sonho foram transferidas para a realidade. Quanto ao arrogante Tiong, o grande filho do ferreiro Seiyok fica totalmente perplexo. Ele estava esperando ridicularizar o garoto, mas este homem foi humilhado a cada golpe do garoto? Diferente de um médico, o garoto parece ter um talento divino para a ferragem. Muito parecido com Seiyok, o homem que passou uma vida inteira forjando metal. Cada vez que o garoto golpeia com o martelo, Tiong ouve uma agradável nota musical. Isso é o que vocês chamam de perfeição, senhoras e senhores. É como se Tiong estivesse testemunhando a própria reencarnação de Uzi diante de seus olhos. Não é um caso de talento, mas algo muito além disso. Lembre-se daquele molde? Mujion o transformou em uma bela placa, e seu trabalho inspira Tiong a ver mais de suas capacidades. Ele quer ver Mujion fazer de tudo, desde golpear até temperar, revenido e até mesmo afiar a lâmina. O cara passou de ser o maior hater para babar o ovo do mesmo moleque.
Na mesma cena, Mujion inspeciona a placa e a joga na frente do ferreiro, que está morrendo de vontade de ver do que a imaginação do garoto é capaz. O garoto naturalmente ordena ao ferreiro que derreta sua bela peça de criação, o que é um pedido estranho aos olhos de Tiong. Nosso garoto revela que até agora estava apenas se aquecendo, implicando que há uma linha ainda maior de perfeição que ele pode alcançar, além do que acabou de criar. Depois de ouvir essas palavras, o ferreiro fica totalmente estupefato. Na cena seguinte, as agulhas finas e aperfeiçoadas são usadas no tratamento de acupuntura para os mesmos clientes de alto perfil. Desta vez, o processo é indolor e depois de ver como é suave, um monte de clientes começa a fazer fila um atrás do outro. A agulha é tão fina que eles nem conseguem senti-la. Isso realmente os faz venerar as habilidades do médico. E a essa altura, a fila de clientes é tão longa que só se pode presumir que o pai de Mujion está ganhando dinheiro fácil com isso. A cena transita da cidade, afastando-se para nos mostrar o que está acontecendo em outras frentes. Um par de viajantes está a caminho de um destino. Um deles comenta que eles deveriam ter visitado a grande clínica da família Tang antes de deixar a cidade para um tratamento. Mas infelizmente a fila era tão longa que eles tiveram que se virar. Eles parecem passar por um homem em particular cuidando da sua própria vida que, depois de ouvir tal coisa, decide ir e fazer uma visita por si mesmo. De volta à cidade, a clínica da família Tang está praticamente inundada com filas de pessoas, a ponto de alguns terem começado a brigar uns com os outros por furar a fila. Em meio ao murmúrio da multidão, um homem em particular parece ter aterrorizado a todos. Quando Mujing sai para verificar o que está acontecendo, o cara vê uma lâmina encostada no pescoço de um sujeito. Lembra daquele tio fodão de antes? É ele quem está causando a cena com um grande sorriso no rosto. Nosso garoto percebe rapidamente que uma briga está acontecendo entre dois artistas marciais. O mesmo homem de manto roxo decide entreter a multidão com sua habilidade, exceto que ele literalmente corta a pele do cara, fazendo o sangue jorrar e forçando o garoto a intervir. Mujing faz o melhor para estancar o sangramento apenas para ter seus olhos arregalhados de choque. O desgraçado deixou uma escultura na pele de sua vítima. As palavras médico excêntrico estão impressas em seu peito. A parte chocante é como ele conseguiu fazer isso com apenas um maldito corte sem causar nenhum dano sério ao corpo. Essa demonstração de habilidade confirma para o garoto que ele está lidando com um artista marcial experiente. E algo lhe diz que ele já ouviu as palavras médico excêntrico em algum lugar antes. Imagine que você está brigando com um cara e o sujeito deixa uma tatuagem de cicatriz permanente com o nome dele no seu peito. Eu ficaria puto pra caralho. O artista marcial zomba de sua vítima, rindo dele por desmaiar após um pequeno corte. Divertidamente, ele acha que é apenas um arranhão, mas acha que a ideia desse cara de um pequeno arranhão é toda fodida. De repente, ele revela sua verdadeira natureza. O cara está aqui exalando uma energia massiva de Akuma, com aquela pose de aura e penteado a fodões. Os pontos finalmente se conectam. Mujing percebe que ele é o notório assassino de médicos chamado Liai Chong. Vamos fazer uma pausa e revisitar a infância do garoto. Veja bem, enquanto crescia, seu pai era seu campeão e herói, sempre aparecendo como seu modelo. Embora ele não fosse o maior médico de todos os tempos, o cara ainda se mantinha firme como uma bela árvore com uma base forte. Alguém em quem se podia confiar mesmo quando os tempos eram difíceis. O homem é uma fera conhecida por sua resiliência e se tornou um excelente modelo para o garoto. No entanto, Liai Chong é o completo oposto do brilho de seu pai. Este desgraçado com aura de vilão é sombrio, frio e um artista marcial conhecido por ter tocado os céus por suas habilidades. Ele é considerado um dos 3 maiores médicos do mundo. Um homem estranho que tem a capacidade de mudar o destino das pessoas não apenas com sua medicina, mas também com sua lâmina. Embora seja conhecido por sua veia assassina, muitos dizem que ele não discrimina se suas vítimas são más ou não. Se alguma coisa, o cara é o Dexter Morgan, um assassino em série que caça outros médicos ao redor do mundo. O fato de ele estar aqui implica apenas uma coisa, que o pai de Mujing está em perigo. O garoto percebe rapidamente que Liai Chong está na verdade indo para os aposentos do médico. Expressando uma reação completamente normal na situação, Mujing ruge de preocupação por seu velho. Mas antes que ele possa parar o médico excêntrico, o garoto é impedido por Jing Song, um instrutor da seita Ting Keng que acredita que esta situação está fora de suas mãos. Ver o instrutor-chefe arregando tão casualmente faz o garoto se perguntar se eles podem usar o líder do ramo para tentar persuadir o artista marcial assassino. Pateticamente, Jing Song admite que nem mesmo seu mestre concordaria em enfrentar o médico excêntrico de forma alguma. Esse é o verdadeiro terror de um homem que é ativamente conhecido como um criminoso, apesar de sua formação médica. Chocantemente, o garoto também descobre que, em algum momento, o médico excêntrico foi responsável por salvar a vida do líder do ramo, adicionando mais uma razão para ele não o impedir. No final, o garoto desaba em derrota, pensando que seu pai vai encontrar seu fim inevitável. É um destino tristemente triste quando você é confrontado com uma realidade que não pode mudar mesmo com o melhor de suas habilidades. E espero que vocês nunca tenham que passar por tais dificuldades em suas vidas.
De qualquer forma, Jin Song assegura ao garoto que ele não deve se preocupar supremamente com a desgraça iminente de seu pai. Afinal, o médico excêntrico pode ser um assassino em série, mas ele não é unilateralmente mau. Momentos depois, o diabo arromba a porta, surpreendendo ambos. Parece que Liai Chong tem um olhar muito satisfeito em seu rosto quando se dirige a Mujin. O garoto dá uma olhada nas roupas do homem e se sente aliviado, entendendo que nada de ruim deve ter acontecido. No entanto, com uma situação resolvida, surge outra quando o artista marcial agarra o ombro do garoto, compartilhando como ele soube de um ferreiro competente por perto através do pai de Mujin. Liai Chang espera que Mujin seja um bom menino e o leve ao ferreiro. E bem, nosso garoto parece que está cagando tijolos de medo, então ele aceita sem discutir. O médico excêntrico fica feliz em ouvir isso e espera que o garoto seja um guia conveniente. Enquanto isso, Mujin está enlouquecendo olhando para a lâmina do homem. Vendo que o garoto está perdido em seus pensamentos, o artista marcial intimidador basicamente lhe dá um sorriso ameaçador perguntando se o garoto vai começar a se mover ou não. Mujin se rende instantaneamente. E assim, na cena seguinte, somos levados à oficina onde o médico excêntrico fica completamente perplexo ao saber que foi realmente Mujin quem fez aquelas agulhas. No momento em que o garoto confirma a ideia, este homem começa a rir como se acabasse de ouvir a piada de mãe mais boba. Apesar de seus muitos anos ouvindo besteiras ridículas, a ideia de que o filho de um médico acabou com as habilidades de um ferreiro é simplesmente hilária para este homem. O cara perdeu a cabeça a ponto de chorar de rir. Impressionado com as habilidades do garoto, o artista marcial faz um pedido especial de 30 agulhas de acupuntura. Quanto ao pagamento, ele deixa um lingote de ouro ridiculamente valioso. Seu brilho assusta Mujin e ele pega seu pagamento imediatamente, agradecendo-o e até prometendo terminar o pedido antes do pôr do sol. Mas este fato deixa o médico excêntrico sem palavras. O fato de o garoto ser capaz de entregar o pedido no mesmo dia em que é feito, em vez de adiá-lo por meses, mostra sua competência. Mesmo ferreiros experientes tendem a atrasar, mas este garoto está aqui canalizando a ganância de Sid em Eminence in the Shadow. De qualquer forma, o médico excêntrico não consegue entender como o filho de um médico está tão confiante em entregar um pedido complexo em um dia. Mas para nosso garoto é moleza e ele não sente pressão alguma, prometendo entregar agulhas ainda melhores do que as que fez para seu pai. Ele dá sua palavra ao homem, prometendo completar o pedido com o melhor de sua habilidade. Um momento de silêncio se segue, e bem quando parece que o artista marcial está prestes a cortar suas cabeças usando sua lâmina, ele decide se sentar em paz. Enquanto isso, Mujin está tendo TEPT, percebendo que se ele não cumprir sua palavra, este desgraçado sorridente realmente vai matá-lo. Pouco depois, o incrível processo começa enquanto o cliente tem um lugar na primeira fila para sua criação. Agora, Lie Chong está questionando como o garoto vai lidar com tudo, porque criar agulhas de acupuntura não é um passeio no parque. Requer criar arame, depois escolher as melhores peças antes de moer tudo. Com base nas agulhas que ele viu nos aposentos do médico Tang, ele sabe com certeza que elas não foram inventadas por sorte, mas por pura dedicação. É por isso que ele está pessoalmente interessado em ver Mujin forjando-as diante de seus olhos. Curiosamente, o artista marcial observa o físico musculoso de nosso garoto, apesar de sua formação como médico. Mas então ele nota algo. O aperto do garoto no martelo se curva fortemente antes de descer com força sobre o molde, cativando a atenção de Lie Chong. Mujin continua martelando de novo e de novo, exibindo excelência em cada movimento. Aos olhos de Lie Chong, ele está testemunhando a perfeição. Pouco tempo depois, está tudo pronto. Mujin terminou seu produto, mas este mesmo velho psicótico sorridente tem outra oferta para o garoto. Ele está pagando Mujin para se tornar oficialmente seu discípulo, o que é uma loucura. O garoto se pergunta por quê, enquanto Lie Chong acha que a resposta é óbvia. Ele acha que o talento do garoto será desperdiçado em uma cidade inútil aqui, quando em vez disso, ele deveria estar aprimorando suas habilidades. Ele espera que Mujin aceite, mas o garoto não parece corresponder ao mesmo sentimento, destacando que ele tem deveres pessoais a cumprir. Não só isso, ele é novo na forja e não sabe realmente o que há para ganhar se tornando discípulo do médico excêntrico. A confusão do garoto faz o velho artista marcial rir. E em vez de explicar com palavras, ele demonstra o que ele estará aprendendo. Em questão de instantes, parece que Lie Chong já fez seu movimento. E ele admite casualmente que há duas coisas que ele pode oferecer para ensinar a seu discípulo. A propósito, durante toda essa conversa com Mujin, o artista marcial mortal não apenas fatiou um objeto, mas também deixou algumas agulhas no pescoço de Jae-yong. Este é um testemunho da velocidade divina deste homem, deixando o nosso garoto se perguntar o que diabos aconteceu. Então, o sensei experiente se pergunta se o garoto está disposto a mudar de ideia. Agora, claro, para Mujin, esta é uma oferta de primeira linha. Lembre-se que, além de ser um assassino maluco, Lie Chong ainda é considerado um dos melhores médicos do mundo. Com isso, ele aprimorará duas habilidades e até se deleitará na glória de ser conhecido como o aluno do médico excêntrico. O cara está no mundo da lua pensando que a clínica de sua família se tornará imparável neste resultado. No entanto, há uma coisa incomodando Mujin.
Por que ele e não qualquer outra pessoa? O vovô máquina de matar aqui simplifica e diz que ele só quer um ferreiro habilidoso e, em troca, está disposto a oferecer seu conhecimento e experiência. De repente, nosso garoto está começando a perceber que está sendo forçado a um relacionamento contratual, se é que pode se chamar assim. Para testar o garoto ainda mais, o médico excêntrico surge com uma situação hipotética, imaginando como Mudin trataria alguém com um corpo trêmulo e um chi fraco. Para isso, Mudin responde apropriadamente, dizendo que corrigir o desequilíbrio de fluidos de alguém tem prioridade máxima, e em seguida, prescrever medicamentos estrategicamente é o segundo passo. Mais uma vez, uma resposta perfeita do garoto. O artista marcial acredita que, se este garoto tem um compromisso de memorizar textos enormes de medicina, então ele pode facilmente aprender artes marciais também. Enquanto Mudin não tem ideia de por que esta comparação está sendo tirada do nada, o mestre surge com outra pergunta. Li Chong explica que a força não é a única coisa quando se trata de artes marciais, que é como a maioria das pessoas trata as artes marciais. Ele não quer nada com tolos que não conseguem fazer nada com seu conhecimento excepcional, acreditando que estas pessoas são tolos que permanecem medíocres para sempre. Da mesma forma, ele diz que apenas um especialista pode notar a diferença entre uma agulha comum e uma especialmente fabricada. Finalmente, Mudin decide fazer uma pergunta ambiciosa, perguntando-se se ele também pode se tornar um artista marcial de primeira linha como ele. A pergunta é intrigante, mas o mestre responde que sempre depende dos ensinamentos de um professor, basicamente se gabando de que, com ele, Mudin chegará lá mais fácil do que a maioria das pessoas. Isso me lembra o fato de que algumas pessoas realmente odeiam estudar matemática até conseguirem um bom professor para isso. A cena muda de volta para o garoto retornando à clínica de sua família, seus olhos brilhando de excitação, pensando que ele também pode atingir o reino do pináculo um dia. A ideia o excita tanto que este garoto feliz já está comemorando até cair com um baque surdo bem na frente de seu pai. Mudin pede desculpas por estar atrasado, mas o pai do garoto simplesmente o agarra antes que seu corpo comece a tremer em seus pés. Preocupado, Mudin teme pela saúde de seu pai quando de repente o velho olha para ele com lágrimas nos olhos. Ele estava com tanto medo quando soube que Mudin foi levado pelo médico assassino. Embora ele não tenha feito nada ao médico Tang, ele poderia ter feito qualquer coisa com seu filho. Mas Mudin garante a seu pai que o médico excêntrico é na verdade um cara tranquilo, que não é tão ruim quanto os rumores sugerem. O médico Tang confirma isso e explica como Jin Nong já fez um relatório sobre o quão cooperativo o homem parecia. Mas ele não entende por que Mudin demorou tanto para voltar quando tudo que ele tinha que fazer era mostrar a Li Chong o caminho para a forja. Em vez de dar uma redação sobre o que aconteceu, o garoto vai direto ao ponto e explica que Li Chong quer que Mudin se torne seu discípulo oficial. E bem, essa notícia destrói completamente a expressão do médico Tang. O homem permanece sem palavras ao ouvir a informação, enquanto Mudin tenta puxar conversa, até mesmo chamando seu pai e se perguntando por que ele parou de repente. Em um instante, o velho corre com uma velocidade incrível para seus aposentos, apenas para retornar mais uma vez. Desta vez, ele voltou com um monte de prata. O garoto olha para ela confuso, questionando o que a prata tem a ver com qualquer coisa. O médico Tang conclui que o garoto deve realmente aceitar a oferta. Mudin fica sem palavras, destacando como ele é necessário para a clínica, porque eles estão com falta de pessoal. Além disso, o garoto acha que é uma oferta ruim vinda do médico estranho, então provavelmente não é tão sério. No entanto, seu pai o assegura que a clínica deles não enfrentará nenhum problema, acreditando que esta é a única oportunidade que Mudin terá de deixar a clínica. É neste momento crucial que a percepção do garoto sobre seu pai mudou. Ele sempre achou que seu pai era forte e cuidava da cidade, mas este momento fez Mudin reconhecer um entendimento crucial, que mesmo o incrível médico Tang costumava ser um garoto com sua própria liberdade, ou pelo menos é assim que estou interpretando as borboletas nessa cena. Estou muito curioso para ouvir o que vocês acham nos comentários. Avançando para o início do treinamento do garoto, nos últimos 2 dias Mugene adquiriu uma pequena circulação canalizando por todo o seu corpo, uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Mais dias se passaram enquanto o garoto meditava aprimorando sua energia. Cada dia gasto treinando parecia um caminho em direção ao progresso. As palavras de seu pai ainda permanecem em sua mente e, de certa forma, ele é muito grato a ele. Uma noz cai em sua cabeça, fazendo Mujin olhar para cima. É seu mestre, que se pergunta se o garoto já está com saudades de casa. Em vez de responder diretamente, Mujin compartilha que progrediu em sua energia interna em seu treinamento até agora. Liu Chong fica feliz em ouvir isso, mas Mujin está começando a ficar super confiante, perguntando-se se ele é realmente talentoso na arte de seu treinamento. Seu mestre não sabe se isso está certo ainda, apontando que seu desempenho é aproximadamente mediano. No entanto, Mujin conseguiu uma pequena circulação em apenas 2 dias, enquanto a pessoa comum leva pelo menos 10 para alcançar esse objetivo. Isso significa algo e faz o garoto se perguntar se toda a sequência do sonho foi legítima ou não.
Enquanto ele está sonhando acordado sobre o quão bom ele é, o médico excêntrico joga uma espada para ele, instando o garoto a provar seu talento com um golpe de uma espada. Lie Chong saca o todo-poderoso bastão universal da destruição em resposta, o que é um pouco de exagero na minha opinião. De qualquer forma, o mestre faz uma aposta de que se nosso garoto conseguir fazer um único corte em suas roupas, ele felizmente levará o garoto para o destino deles. A determinação ferozmente focada de Lie Chong faz nosso garoto fazer uma careta de medo. Mujin leva um segundo para digerir que ele está realmente recebendo uma espada de verdade. As apostas são reais e ele está até mesmo arrogante por causa de seu treinamento básico de avanço. Bem quando ele está conversando, o garoto encontra um momento oportuno para atacar seu mestre bem quando ele está distraído. Mujin mira em um belo golpe enquanto seu mestre cochila, limpando o ouvido. Lie Chong fica surpreso que o garoto esteja mirando em uma vitória rápida e se pergunta se o garoto tem uma mistura de talento e ímpeto. Mas bem quando Mujin está fazendo seu golpe, o mestre não ousa se mover de sua posição e meramente responde com o bastão divino. Estranhamente, quando a espada de Mujin faz contato com o bastão, ela não consegue cortá-lo. Essa revelação é chocante para o garoto, porque ele acha que é apenas um bastão comum que deveria quebrar facilmente. Mas ele se esqueceu do fato de que o todo-poderoso bastão universal da destruição já passou por muitas histórias de Zekai abordadas em nosso canal. Ele não vai ceder assim. Então Lie Chong alegremente aconselha o garoto a cerrar os dentes, implicando que o próximo ataque vai doer pra caralho. O artista marcial libera uma corrente torrencial, girando o corpo de Mujin com uma força tão incrível que ele é jogado para longe com um simples desvio. O garoto cai no chão e vomita, tendo ficado cara a cara com a energia interna de outra pessoa. De certa forma, essa luta acaba demolindo a moral de Mujin, porque ele reclama, choramingando sobre o fato de que a pessoa com mais energia sempre sairia por cima em uma luta. Seu mestre ri e concorda um pouco, mas ele aponta um fato interessante. Nem mesmo Lie Chun tem acesso a altas reservas de energia, razão pela qual ele não gosta de priorizar a força. Mas, assim como ele disse antes, artes marciais não são apenas sobre força. Ele até acha que seu discípulo está indo muito bem para o filho de um médico sem experiência. Ele até provoca o garoto por ter um inimigo secreto que ele quer derrotar. Mas Mujin está aqui sendo um estraga-prazeres, puto por não poder se tornar um artista marcial de pico tão rápido quanto pensava. Sabendo que a energia interna desempenha um grande papel, o garoto fica desmoralizado ao pensar que nunca mais chegará ao domínio de um artista marcial de pico. Mas o sensei aqui vem e bate na cabeça dele e quase mata o garoto com o poderoso bastão, afirmando que há mais de um caminho para se tornar um mestre e que a outra energia interna é apenas um desses muitos caminhos. Lie Chong relembra o que aconteceu antes quando o garoto fez contato com a energia interna de seu oponente. Houve um momento em que ele poderia ter reagido com sua própria energia, imbuindo-a em sua espada, mas ele parou. Nos olhos do mestre, isso é uma coisa boa. Ele insta Mujin a atacar mais uma vez. E desta vez, ele promete não usar nenhuma energia interna. Embora o garoto esteja nervoso, essa condição específica lhe dá confiança suficiente para usar e tentar novamente. Ele avança com um golpe poderoso. A ponta da sua lâmina consegue penetrar no bastão. Mujin fica muito feliz até sentir outra onda de energia interna vindo de seu mestre, que joga o garoto para longe, atordoado. Enquanto o garoto está quase desmaiado, seu mestre explica seu erro fatal. Mujin pensou que poderia vencer com base apenas na energia interna e teria morrido do mesmo jeito. Ele questiona a velocidade lenta do garoto em acumular energia interna. E se isso já não fosse uma desvantagem suficiente, o garoto também não tem aptidão natural para lidar com grandes quantidades de energia de uma só vez. Essas duas coisas podem parecer grandes desvantagens à primeira vista, mas a realidade é que o garoto também tem seus pontos fortes. Por exemplo, ele tem excelentes habilidades sensoriais e pode manipular a energia interna rapidamente. O garoto é um espadachim péssimo em comparação, mas se ele conseguir imbuir um pouco de sua energia interna em sua arma, será capaz de acompanhar artistas marciais de segunda categoria. O sábio mestre enfatiza que mesmo vagar sem rumo pode abrir um caminho próprio. Isso o deixa muito feliz pelo progresso do garoto nos últimos 10 dias. Ouvindo as palavras de seu mestre, Mujin se levanta de alegria, já convencido de que está perto do nível de um artista marcial de segunda categoria, quando esse nem é o caso ainda. De repente, a conversa deles é interrompida por um som distante. A princípio, eles supõem que é uma fera selvagem, mas depois percebem que é na verdade um humano. À distância, há um cara vestindo um uniforme peculiar, com 3 nós amarrados em seu manto. Agora, eu sei que parece que o cara é autista ou alguma merda assim, mas confia em mim, é mais do que isso. É para significar o poço de um mestre de ramo. Lie Chong está desconfiado enquanto Mujin está animado para ver um artista marcial incrível. Pertencente à aldeia Jewel, o mendigo vermelho Hongguan revela sua busca por um médico.
Aparentemente tem havido um número alarmante de mortes súbitas em sua aldeia. Aparentemente Hongguan não teve sorte procurando por aí porque nunca deixou sua aldeia em toda a sua vida. A coisa boa é que ele está salvo da doença. Huan explica que ele e seu mestre tiveram sorte, mas cerca de um mês atrás, as pessoas da aldeia começaram a sofrer de uma doença desconhecida. Primeiro, acreditava-se ser uma tosse sazonal, mas a contagem não parou. As pessoas ficaram incrivelmente doentes, a ponto de 20 delas não conseguirem sobreviver. No início, Juan queria se juntar aos aldeões que pretendiam deixar a aldeia para sempre, mas em seu coração não conseguia abandonar sua cidade natal. E é por isso que ele ficou para trás e dedicou todos os seus esforços para ajudar seu mestre. No início, o médico local estava ajudando eles, mas no momento em que ele ficou sem remédios, foi o fim do jogo. O cara deixou a aldeia afirmando que iria coletar algumas ervas para um remédio, mas ele não retornou há um tempo. É por isso que Juan é eternamente grato aos médicos que concordaram em ajudá-los. O grupo chega à aldeia aparentemente comum. Aqui, o guardião da aldeia os cumprimenta. Hongguan os leva para dentro para um paciente que está sofrendo da mesma doença. A condição do garoto é motivo de preocupação, e é por isso que Mudin imediatamente verifica o pulso do pobre rapaz. Ele pode dizer que o garoto está suando além da taxa normal e que tem um pulso fraco com um batimento rápido. A julgar pela temperatura do corpo, ele conclui que o chi do garoto está sendo puxado para a cabeça. Ele curiosamente pergunta se o garoto vomitou recentemente e descobre que ele desmaiou de tontura. Enquanto isso, o médico excêntrico está perdido em seus próprios pensamentos, quando de repente Mudin conclui suas descobertas, acreditando que isso é resultado de uma praga. Para um diagnóstico adequado, o garoto acha que estamos lidando com algo comparável a uma gripe de verão, mas é um pouco diferente, evidenciado por seu cheiro estranho. Ao mesmo tempo, Mudin revela que deixar o garoto sem tratamento o colocará em risco de sofrer danos cerebrais permanentes, ou perder a visão. É por isso que o melhor curso de ação é usar a acupuntura como remédio, concentrando-se em pontos específicos. Junto com seus métodos de tratamento, Mudin também lista um monte de medicamentos como sua prescrição. E eu vou fazer um favor a vocês e pular os nomes deles. As palavras de Mudin cativam a atenção de seu mestre, que fica impressionado e ordena que ele comece o tratamento. Embora nervoso, nosso garoto imediatamente pega sua agulha. Embora seu conhecimento esteja em dia, o problema com Mudin é que ele nunca realizou acupuntura antes em sua vida. Ele sabe onde fica o ponto de chi do pé, mas sua mão treme por sua falta de experiência. Li Chong nota isso e decide apontar seus dedos para a mão de Mudin. Exalando um pouco de seu Qi, explica divertidamente que a energia interna pode ser usada além do escopo das artes marciais. Ele acha que um médico se beneficiará muito de sua compreensão disso. De repente, o corpo de Mujin experimenta uma sensação emocionante. O Qi de seu mestre está agindo como um mapa, guiando lentamente o seu com clareza cristalina. Graças a essa experiência, o médico é capaz de identificar a energia corrupta, chamada de Qi mortal. Agora que o garoto sabe o que fazer, Li Chong o instrui a continuar com seu procedimento e a confiar em seus instintos. Nosso garoto faz exatamente isso e conecta a agulha no pé, seguindo com ainda mais agulhas por todo o corpo do paciente. Li Chong observa de perto enquanto seu discípulo termina o tratamento. Ele espera pacientemente que o paciente abra os olhos, que ainda está tremendo com a experiência. Aquele mesmo Qi mortal que habita a mente do paciente é lentamente expulso, limpando o corpo da criança e também colocando-a fora de perigo. Com um rosto satisfeito, Mujin suspira aliviado. Seu mestre está ainda mais orgulhoso dele, compartilhando que seu discípulo aprendeu muitas coisas em um dia. Mas mesmo depois de tudo, o rosto de Mujin é de determinação e felicidade, significando que ele finalmente se tornou um verdadeiro médico. Mais tarde, naquele dia, descobrimos que o médico da aldeia local realmente gastou economias de seu próprio bolso, apenas para coletar ervas para o bem de seu povo. O médico Yan acreditava que trazer ervas de terras distantes renderia maiores resultados, então ele deu todo o seu dinheiro aos comerciantes. Isso mostra que ele é realmente um bom homem, e graças à sua corajosa decisão, todos os outros na aldeia começaram a contribuir coletivamente com quantias para sua causa. No entanto, devido ao fato de que os comerciantes de ervas não visitam cidades pequenas como a deles, o que acabou acontecendo é que Huan foi para as montanhas ele mesmo para procurar uma causa esperançosa por conta própria. Mesmo que as ações de John tenham sido imprudentes e sem rumo, foi por causa de suas ações que o filho deste homem foi curado. Ele fica feliz em admitir que a condição do garoto está mostrando uma recuperação saudável e até permite que os gentis médicos fiquem na aldeia durante a noite. Mujin e seu mestre rapidamente entram em sua hospedagem.
Chung dá uma boa varrida no ambiente e até nota uma boneca fofa ao lado de seus pés. Intrigado, ele pega a boneca enquanto nosso garoto está ocupado em seus pensamentos. Mujin finalmente quebra seu silêncio questionando a legitimidade do médico Yon. Este questionamento surpreende Chung, que acha que eles não podem tirar conclusões imediatas, pois nem sequer conheceram o cara. No entanto, Mujin está perdido e não entende por que uma doença súbita está se espalhando como fogo em uma aldeia cheia de pessoas gentis. Os aldeões prepararam um banquete para os médicos, mas Chung acha que eles não devem comprometer seu inventário e comer apenas com moderação. Eu realmente gosto de como, apesar de ostentar a reputação de um assassino em série, o médico excêntrico é um cara legal no fundo. Compartilhando a refeição, Mujin sonda a mente de seu mestre, questionando com que tipo de doença eles estão lidando. Chung confirma que ele realmente não sabe ao certo, pois esta parece estranha em todos os sentidos. É como se ele nunca tivesse encontrado algo exatamente assim antes. Essa revelação, na verdade, vem como um choque para o garoto, porque ele está praticamente falando com um dos 3 maiores médicos de todos os tempos, e mesmo ele está sem pistas. Para isso, o mestre ilumina seu discípulo de que, mesmo os especialistas não sabem tudo sobre o mundo. Na verdade, toda vez que ele aprende mais sobre algo, isso cria mais 5 perguntas para ele. Isso é crucial para Mujin, que delusionamente pensava que seu mestre sabia sobre todas as doenças que já existiram no mundo. Chung expressa que, se fosse esse o caso, ele não estaria ocupado viajando pelas terras. Esta é uma revelação interessante para Mujin, que se pergunta se seu mestre está viajando pelas terras em busca de uma cura para uma doença específica. Chung pensa sobre a pergunta e confessa que costumava ter tal desejo, e mesmo assim, ele sabe como curar a doença. Agora, não há mais sentido. Sua explicação sinistra mal é abordada quando de repente Mujin ouve os gritos de alguém na cidade. Ele sabe que a aldeia está gemendo de dor e, apesar de seu melhor palpite, ainda não pode declarar um remédio adequado. Ponderando a condição dos pacientes, Mujin sabiamente tenta entender o problema de uma maneira mais profunda. Enquanto está perdido calculando uma conclusão, seu mestre de repente revela uma história comovente de sua falecida esposa e filha, que se tornaram vítimas de uma doença. Chung explica como ambas tiveram uma febre intensa antes que manchas vermelhas tomassem conta de seus corpos. Assim, ele foi forçado a levá-las a um médico e trouxe o doutor mais confiável que conhecia em sua aldeia. Infelizmente, não importava quem ele trouxesse, eles não conseguiam identificar uma cura. Em seus esforços para encontrar uma cura para a doença, Li Chong perdeu sua família. No espaço de 3 dias, ambas morreram. Esta história horrível aterroriza Mujin, que preza por elas. Mas nos olhos do sábio mestre, ele pensa na história de uma forma mais positiva. Na verdade, ele superou sua tragédia e acredita que ela pode até ser usada como um conto humorístico quando você realmente chegar ao fundo dela. Naturalmente, ele sofreu e lutou, depois de perder seus entes queridos. Li Chong deixou sua casa em uma espiral de emoções, cada fibra de seu ser o impulsionando em direção a um propósito. No entanto, 10 dias depois que ele partiu, ele chegou em frente a uma aldeia. Ele estava vagando sem rumo, então demorou muito para chegar lá, quando na realidade não deveria ter levado mais de um dia. Curiosamente, esta aldeia ostentava seu próprio médico local, e o velho sorriu para ele brilhantemente, um fracote magro que parecia não confiável de todas as formas. Apesar de tudo isso, ele acabou confessando os sintomas da doença ao médico. Em resposta, o homem disse algo devastador. Ele pediu 5 moedas, garantindo que sua família ficaria bem depois de tomar seu remédio. Naquela época, Li Chong tinha muito dinheiro que podia gastar. Moedas não significavam nada para ele. A moral da história aos olhos de Li Chong é que sua família morreu não por falta de fundos ou maus médicos, ou particularmente porque lhe faltava algo. A razão pela qual sua família encontrou seu fim é meramente porque outros médicos não podiam possuir o mesmo conhecimento que este. E esse é o conto humorístico de por que o astuto artista marcial escolheu o caminho de um médico e se tornou um dos 3 melhores do reino. Seu objetivo final é reunir todo o conhecimento médico para que ele possa ser acessível a todos. A essa altura, 3 décadas se passaram desde então, e ele há muito tempo esqueceu os rostos de sua família. Em vez de embarcar em um arco de vilão, o cara decidiu ter intenções nobres para o mundo, para que ninguém mais pudesse sofrer o que ele sofreu. Talvez todos nós possamos tirar uma lição desta história também. O jovem discípulo ouve atentamente e nota a bela ironia nas palavras e no riso de seu mestre. Parecia carregar um peso semelhante à angústia dos gritos dos aldeões. A cena corta para o dia seguinte, onde Mujin parte em uma jornada para identificar a fonte da doença, investigando fora da aldeia. Seu mestre fica intrigado e decide se juntar à investigação por conta própria. Ele vai dar uma surra em Mujin se vir o garoto relaxando acidentalmente. De qualquer forma, o filho do médico vasculha a fazenda e decide investigar um poço. Em seguida, ele vai encontrar a casa do velho que contraiu a doença primeiro.
Vamos dar um zoom e espiar o processo de pensamento de Mudim. Ele entende que as doenças quentes são fundamentalmente diferentes das doenças frias, que são responsáveis por resfriar o corpo. Ambas mostram seus próprios sintomas, mas são igualmente causadas pelo mesmo Qi mortal, que surge em um ambiente anti-higiênico e fresco. Mas a partir de suas descobertas, Mudim não conseguiu localizar nenhum Qi mortal no chiqueiro, ou no poço, ou mesmo no depósito. Sabendo que as pragas sempre têm um ponto de partida, ele está se aproximando de sua investigação. Apenas para ficar claro, Mudim pede para confirmar que o Sr. Jong foi de fato o primeiro homem a ficar doente, além dos seus vizinhos. Para isso, Jong expressa que o lado oeste dos aldeões experimentou a doença primeiro, e ainda mais rápido do que o do lado leste. Entre eles, as crianças estavam em maior risco. No entanto, suas palavras parecem estar desalinhadas com as investigações de Mudim. O cara está aqui fazendo uma investigação completa à la Batman nessa altura. Ele pergunta se há alguma diferença fundamental entre as duas regiões da aldeia, na esperança de encontrar alguma explicação razoável. John compartilha que o lado leste usa mais Yang, enquanto o oeste está concentrado com Yin. No entanto, nosso garoto acha que isso é irrelevante para a discussão, já que tanto ele quanto seu mestre vieram do oeste e não viram nenhuma praga. Ele também está curioso para saber por que as crianças são mais suscetíveis. Afinal, as crianças simplesmente brincam umas com as outras. John concorda que as crianças geralmente gostam de brincar no riacho perto da região oeste. Essa é uma informação que muda o jogo, porque Mudim de repente suspeita que a água seja a causa raiz. No entanto, não faz sentido porque a água do leste não mostra sinais de problemas. Ele pergunta por que o poço oriental sempre está seco e descobre que só fica seco por volta do período de uma seca de primavera. Mudim questiona se a praga se alinha diretamente com o início da doença também e recebe um sim do chefe da aldeia. Sua mente corre com pensamentos agora que ele acha que a água pode ser a culpada. Porque todos começaram a usar o riacho acidental depois que a oriental secou. Isso explicaria por que as crianças estão pegando a doença muito mais rápido também. Então, em sua caça para confirmar a suspeita, Mudim se dirige às águas luxuosas do riacho acidental. Quanto ao nosso garoto, temos uma rápida espiada em seu processo interno enquanto ele se concentra cada vez mais fundo para escanear o Qi mortal. Para seu choque, ele descobre a mesma variante exata e se levanta para concluir suas descobertas. Mudim aponta para frente e parte imediatamente. Ele segue em rio acima, caminhando meticulosamente todo o caminho até lá em exaustão. De repente, o médico sente um cheiro forte, que é até mesmo percebido por John. O cheiro confirma que eles estão se aproximando cada vez mais do que quer que esteja à espreita na natureza. A viagem deles continua, até que, em algum momento, o cheiro se torna insuportavelmente ruim. É tão ruim que até as árvores ao redor estão se corrompendo por causa dele. O trio se aproxima cada vez mais até que Mudim olha para frente e vê um cemitério de terra podre. O lugar é incrivelmente difícil de navegar. Cada passo é lamacento e instável. A cena escurece quando o médico percebe que há algo enterrado logo abaixo da terra podre. Antes de saltarmos para o que está acontecendo, vamos abordar as muitas mortes que ocorrem no depósito de ervas. Veja bem, plantas e animais são mortos por causa da medicina, e entanto os depósitos de medicamentos são sempre preservados com um odor fresco e refrescante, um aroma apreciado por Mudim. É uma espécie de sentimento único para o garoto, que pensava que o depósito era um lugar onde a morte abria um novo caminho para a vida. Bem, adivinha, este lugar é o exato oposto disso. O garoto arranca a terra podre apenas para encontrar os restos de animais e plantas mortos. Este lugar é um exemplo de morte espalhando mais morte. Ele fica perplexo sobre como tudo aconteceu. Por enquanto, o plano de Mudim é desenterrar todos os cadáveres e colocá-los longe do riacho. Gilson e seu mestre estão prontos para fazer exatamente isso. Eles inspecionam um monte de cadáveres diferentes, levando Mudim a chegar à conclusão de que o veneno deve ter sido responsável pela doença. Diferente de outras plantas venenosas ou venenos de qualquer tipo, não prometiam a morte instantânea. No entanto, a pessoa responsável por planejar tudo sabia exatamente sobre os efeitos do veneno de cadáver, que é conhecido por causar uma morte lenta e agonizante. Tudo na história se encaixa. A linha do tempo, a realidade do poço sempre secando, tudo isso é simplesmente porque o gênio do mal queria que todos morressem. O próprio pensamento faz Mudim tremer de medo, imaginando os cadáveres dos aldeões. De repente ele se vira e encontra uma figura peculiar. É um homem que cobriu a boca carregando uma bolsa. Como todos vocês podem adivinhar, o poder do plot twist está sobre nós. Lembrem-se do médico Yon, esse cara que sacrificou suas economias para procurar ervas? Sim, esse desgraçado é na verdade o responsável por tudo isso. Juan e o líder da aldeia estão sem palavras enquanto nosso garoto internaliza que apenas um médico com conhecimento da infraestrutura da cidade seria capaz de realizar um esquema sinistro como este. Não só isso, o canalha também coletou todo o dinheiro, confirmando sua natureza de duas caras. O homem poderia ser melhor descrito como um demônio abrigando a pele de um humano, o que soa muito como uma namorada irritada de repente. De qualquer forma, a ganância do trapaceiro levou à queda da Vila Geu, custando muitas vidas.
Em vez de sentir culpa ou vergonha, Ian está pronto para lutar. Muldin está extremamente puto e pronto para sair na porrada, mas de repente o líder da aldeia vai primeiro, rugindo para o desgraçado por trair seu povo e criar uma doença sob o disfarce de tratá-los. O nojento peça de lixo responde dizendo que ele estava apenas recebendo o que merecia. Suas palavras provocativas levam o velho ao limite, fazendo-o avançar para cima da cabeça da criatura. Ian está prestes a ser atingido quando de repente a princesa é salva por seus capangas de confiança. Esse cara não se importa com porra nenhuma e simplesmente pretende eliminar os obstáculos em seu caminho. Ele está irritado por terem vindo a arruinar seus planos e acha que é ideal que Muldin e seus amigos paguem o preço com seus próprios corpos. O velho sorridente e malvado proclama que ele planejava totalmente jogar seus cadáveres no buraco em algum momento de qualquer forma, só que dessa vez eles irão mais cedo do que os outros. O cara realmente disse: "Vocês terão acesso antecipado a este buraco de merda." O líder da aldeia permanece firme em frente aos capangas. Puto, ele se prepara para atacar. No momento em que começa a se mover, os capangas ficam assustados. O velho devastado ruge que eles fizeram todos esses atos hediondos nos bastidores, apesar de saberem que um guardião da aldeia estava protegendo-a. Declarando-se como um mendigo colhedor de cânhamo, Hong-un, o homem envia ondas tremendas de aura. Nem mesmo o médico de duas caras Yan previu algo assim. Ouvindo a palavra guardião, os canalhas se viram para Yan dizendo que eles deveriam estar lidando com fraquíssimos e não com uma ameaça de nível de guardião entre os mendigos. Yan também não entende por que um guardião está aqui. Enquanto eles estão ocupados questionando quem ou porquê, o velho se prepara, afirmando que vai contar até 10. Agora tudo o que importa é matar o canalha do Dr. Yan. Então, enquanto exala a aura com seu simples cajado, ele adverte os capangas a fazerem a escolha certa e irem embora, enquanto ainda podem. Sua contagem começa. Mas, curiosamente, enquanto isso está acontecendo, Muldin nota cuidadosamente que mesmo um rugido básico vindo do guardião foi suficiente para paralisá-los de medo. Dilson se aproxima para enfatizar que ele deve fugir agora. Esta é uma instrução chocante do nada, mas Dilson insiste que ele fuja, chegando a ajudá-lo a sair do riacho. Ele quer que o médico fuja o mais longe possível daqui e relate de volta para a aldeia. Mesmo que seja uma tarefa onerosa, a contagem continua enquanto nosso garoto começa a questionar qual é o grande problema, ou por que ele precisa fugir em primeiro lugar. Ele estava ao lado de artistas marciais supremos, então eles poderiam lidar com a ameaça facilmente. Mas, de repente, John expressa que ele nem sabe o que é o reino do pináculo, implicando que é um amador. Essa revelação realmente muda a dinâmica da situação, porque agora parece que as chances estão mais ou menos equilibradas. Jen explica que ele e seu mestre enfrentarão esses canalhas em uma luta. Do lado oposto, Yan bate em seus homens para lutar, acreditando que eles podem eliminar 2 mendigos e um médico. A contagem do velho chega a 4 enquanto seu corpo treme. O fato de ele estar seguindo por esse caminho implica uma coisa, e é que ele está disposto a morrer lutando. Essa é a impressão deixada nos olhos de Muldin, que não consegue compreender a lógica por trás de um mendigo escolhendo se sacrificar tanto. Com as apostas mais altas, ele se vira para John, insistindo que todos fujam juntos, acreditando que o médico excêntrico destruirá esses palhaços assim que chegarem à aldeia. No entanto, John rejeita fortemente essa abordagem. Agarrando o corpo do médico, ele declara que será impossível proteger o médico enquanto eles estiverem em movimento. Portanto, a única escolha lógica é que ele volte e proteja a aldeia. A história da aldeia é profundamente triste também. Veja bem, por toda a vida, esses caras tiveram que mendigar para sobreviver. Mas as pessoas sempre se trataram com bondade. A contagem dos guardiões chega a 6, enquanto Juan está aqui relembrando o tempo em que seu mestre lhe disse que eles deveriam lutar pelo bem dos aldeões em algum momento. Nota lateral. Eu amo como este homem está aqui derramando lore no meio de uma contagem regressiva de 10 segundos. Na 7ª contagem, Yon envia seus homens para irem em frente e matá-los enquanto ainda podem, acreditando que fugir não vai se livrar de sua dívida de jogo. Vendo os homens avançarem, o guardião examina seus movimentos com os olhos, esperando a oportunidade de atacar. Sentindo o perigo, John levanta nosso garoto, implorando ao médico para não resistir. No momento final, Mugen é jogado para o caralho como se fosse algum tipo de pássaro prestes a amadurecer e voar. Enquanto ele é arremessado, John ruge para ele se concentrar apenas em correr. A última coisa que Mugen vê é a visão iminente dos atacantes, sua mente se perguntando o que será de seus amigos. Ele até pondera tentar ajudá-los nesta luta, sabendo que seus oponentes também são fracos. Bem quando as duas partes estão prestes a se envolver em seu confronto, o médico finalmente conclui que eles realmente teriam uma chance de vencer se lutassem juntos. Mas, de repente, a expressão de Mugen se transforma em merda quando ele vê um dos assaltantes sacando sua espada. Ele estava tentando caçar o médico, mas John rapidamente o derrubou, permitindo que nosso garoto caísse no riacho. Juen, sendo o melhor parceiro, manteve sua posição até ver o médico saltar e escapar. Algum tempo se passa enquanto as pernas de Mugen o carregam por toda a floresta.
Desta vez, ele acredita que está fazendo a escolha certa correndo e cumprindo um pedido final confiado a ele agora mesmo. Passar a mensagem importante é mais crucial do que qualquer coisa. Mas essa é a coisa que também o está incomodando. Veja bem, Mujin não consegue engolir a frustração de fugir e deixar seus amigos para morrer. A realidade sombria é que Huan e Hongyeon serão despedaçados e jogados no buraco, enquanto o melhor que ele pode fazer foi correr com o rabo entre as pernas. Infelizmente, ele é incapaz de fazer qualquer coisa quando ele mesmo é um artista marcial iniciante. Um Mujin ofegante para e percebe que ele nunca recorreria à fuga se fosse tão poderoso quanto seu mestre. Em sua mente, ele vê os mendigos corajosos como igualmente dignos de respeito. Ele sabe que ambos os mendigos fizeram a escolha de ficar e lutar, mesmo que não fossem artistas marciais de primeira linha. Essa é a parte que realmente o está irritando. Firme em sua resolução, Mujin olha para trás com um rosto determinado, insinuando que enfrentará seus medos. Grunhindo e ofegando morro acima, Mujin corre de volta, seus olhos firmes com determinação. A situação o lembra da vez em que salvou um garoto de ser intimidado por outras crianças na seita. Mesmo que ele mesmo tenha apanhado feio naquele dia, Mujin sentiu um sentimento de orgulho, em vez de focar na dor. Enfrentar a injustiça sempre foi seu estilo. Agora mesmo, ele está abastecido com um monte de pensamentos tentando intimidá-lo. Uma parte de Mujin quer que a luta já tenha acabado, mas uma coisa é certa. Ele acha que se fugir aqui, então permanecerá um covarde pelo resto da sua vida ao se arrepender desta decisão. Acho que há uma lição aqui para enfrentar seus medos, porque não há nada mais assustador do que o arrependimento. De volta à cena da luta. Felizmente, nosso garoto chegou a um momento crucial. Os mendigos estão se mantendo firmes, apesar de estarem gravemente feridos. Observando silenciosamente, o médico se pergunta o que deve fazer. Ambos os mendigos estão cercados e não conseguem acompanhar. Seus oponentes, por outro lado, estão ficando mais arrogantes do que nunca. O espadachim corre para matar o mendigo de cabelo azul. Sua lâmina corta o bastão com um impacto brutal. Mesmo que o bastão mantenha a sua integridade, Huan cambaleia e deixa uma abertura ao seu lado. O assassino balança sua espada de lado, com a intenção de fazer um Kit Kat de gojo do cara. Felizmente, Joen se abaixa com uma pose de Jojo e sobrevive. Seu oponente fica particularmente impressionado com seus reflexos, porque Joen está se saindo muito bem para ser apenas um mendigo. No entanto, isso apenas leva o canalha a acelerar o ritmo de seus golpes e movimentos para sobrecarregá-lo. Joen não consegue bloquear tudo, pois rachaduras começam a aparecer em seus movimentos, fazendo com que ele seja cortado. Enquanto Mal se defende, o guardião ruge para ele se levantar e lutar. Encontrando o velho distraído, seu oponente o ataca de surpresa. Mas eu digo a todos vocês, este velho está se movendo de forma diferente, porque ele ainda consegue desviar. O guardião se esquiva e rola para manter a distância, enquanto seu oponente com machado reflete sobre como é chato lutar contra alguém que joga sujo. Em resposta, o guardião ofegante sabiamente afirma que é muito melhor do que estar morto, e seus métodos são muito menos malignos do que os deles. O capanga arrogante acha que não é um problema, porque eles ainda mataram ambos aqui. Ele até pinta a imagem de cortar o discípulo de Hongyeon em pedaços para usar como fertilizante. Suas palavras perturbadoras não são suficientes para distrair o guardião da aldeia, que avista um bastão logo atrás. Enquanto isso, Joen está sendo lentamente sobrecarregado. O guardião da aldeia se mantém firme, recusando-se a desistir. Enquanto seu assaltante corre para atacar, o velho se apressa para pegar o bastão. Seu oponente não consegue conectar um golpe, mas infelizmente, Hongyeon também não consegue pegar o bastão. Isso é motivo de preocupação porque Hongyeon continua se distraindo com o lado de Joen. Em um momento oportuno, ele pega um pouco de terra do chão enquanto desvia de seu oponente. Alimentado pelo amor por seu discípulo, Hongyeon joga a terra contra seu oponente. Mesmo que o cara tenha desviado, o ataque serve apenas como uma distração, permitindo que o guardião se agarre ao seu corpo. Isso é perigoso, porque agora o cara pode facilmente balançar seu machado na figura do velho. Sangue jorra à distância, fazendo um Joen preocupado olhar para trás. A realidade é cruel. O machado realmente conectou. Mas nesse momento, o velho libera o último de sua energia interna, rugindo o nome de seu discípulo com todas as suas forças. A cena é de cortar o coração de assistir, porque mais um golpe de machado é alojado nas costas do velho. Apesar de sua dor, o guardião ruge para seu discípulo usar esta oportunidade para retribuir os favores dos aldeões. No segundo seguinte, o cara já está em movimento no ar. Enquanto isso, o velho guardião sofreu inúmeras facadas nas costas, como parte de seu plano sacrificial. Joen está por atacar quando outro espadachim tenta intervir, mas inesperadamente, uma pedra é esmagada em sua maldita cara. Mujin fez o movimento certo aparecendo quando mais importava. Desdobrando sua técnica suprema, o mendigo esmaga ferozmente o poderoso bastão na cabeça do cara, provavelmente quebrando seu crânio no processo. Basta um ataque para que ele seja totalmente nocauteado e caia junto com seu mestre. O médico percebe o bastão ensanguentado, o que significa que o trabalho está feito.
O outro assaltante tenta derrubar o médico, destacando que teria sido sábio simplesmente fugir, prometendo cortar seus membros. O cara avança para atacar Mujin, mas de repente, uma figura heróica aparece na frente dele. É o seu mestre, o médico excêntrico, chegando para salvar o dia. Sem nem mesmo olhar para o cara, o vemos fatiá-lo ele em pedaços. Estou começando a achar que quase não há uma cena em que este homem não exiba a sua aura. O mestre está orgulhoso de seu aluno por ter chegado tão longe. A situação pode estar resolvida, mas foi feita ao custo de Hong Yun. O pobre velho é lamentado por seu único discípulo, enquanto Li Chong pergunta se os capangas são os mentiantes por trás de tudo. Mujin explica rapidamente que, na verdade, é o canalha Aion quem planejou tudo. Eu juro, este homem literalmente se teletransporta e aparece bem atrás dele. Li Chong interroga um médico péssimo questionando o propósito da praga. Graças ao ouvi-lo abrir o bico, Mujin revela furiosamente que este desgraçado fez tudo pelo dinheiro. No entanto, algo sobre a situação não parece certo para o artista marcial, que acha que deve haver uma razão mais profunda além do dinheiro. Seu discípulo fica chocado ao ouvir isso, enquanto Yon concorda e implora por misericórdia, até prometendo entregar o remédio mais valioso da aldeia. Ele pergunta se o homem sabe sobre a erva peônia branca. Seu próprio nome o estarnece o garoto, que se lembra que esta erva floresce em um local concentrado com energia negativa. Mesmo que não seja tão reverenciada quanto o ginseng da neve, de 10 mil anos, ou mesmo a grande pílula de rejuvenescimento, é tão famosa quanto eles. Na verdade, é considerada a flor dos heróis, crescendo nos cadáveres do campo de batalha. E acontece que o médico Yon está preparado para entregá-la, desde que a sua vida seja poupada no processo. Tanto o discípulo quanto o mestre ficam atordoados quando veem a erva peônia florescendo à distância. A sua própria visão confirma que este cara não está mentindo. Um Mujin ainda mais irritado quer bater neste homem por entregar a erva, porque ele é um canalha que quer salvar a própria vida. No entanto, Li Chong puxa o garoto para trás, expressando que o acordo é diferente de uma mera troca. Na verdade, a verdadeira razão é porque qualquer médico habilidoso saberia que tentar obter a flor de peônia resultará na morte de alguém por causa do Timortal. Caramba! Este homem estava genuinamente prestes a dar um golpe de mestre de última hora se não fosse exposto daquele jeito. O plano sorrateiro de Yan é desfeito quando Li Chong revela que a flor é conhecida por se alimentar da morte, que é uma das razões pelas quais este cara seguiu com seu plano de reunir cadáveres. Seu plano final era usar os corpos mortos dos aldeões para alimentar ainda mais as flores, nutrindo-as para que ele pudesse usá-las em outro plano. Foi um plano astuto, muito bem pensado, mesmo contra um artista marcial forte. Mas Yan ainda se apega à sua impotência e compartilha que ele tem um método para extrair a flor sem danos. Mas Li Chong está completamente intrigado ao ouvi-lo dizer tudo isso, porque parece que Yan é muito conhecedor para pertencer a uma pequena aldeia. O médico trêmulo compartilha que ele aprendeu a técnica de colheita por conta própria. Mas, para o choque de todos, Li Chong casualmente pega a flor de peônia negra, declarando que ele também não é uma pessoa comum. O cara realmente disse que ele é feito de outro material. Caranga! Mesmo o médico não pode acreditar como alguém poderia sobreviver depois de tocar a flor com as mãos nuas. Mas antes que este canalha pudesse terminar suas palavras, sua cabeça foi cortada como uma bola. Ela bate no chão enquanto o estimado artista marcial canaliza pura energia de Escanor, afirmando que ele será quem decidirá quem vive ou morre. O mestre tá puto com um número alarmante de médicos de má qualidade surgindo do nada. Ele acha vergonhoso que eles se chamem assim simplesmente por causa do seu conhecimento de medicina. Enquanto isso, Mujin está genuinamente preocupado com seu mestre, vendo como ele casualmente pegou a flor sem nenhum problema. O mestre se vira para revelar hilariamente que ele não ganhou o título de médico excêntrico através do jogo, que é uma forma longa de dizer, cala a boca, eu sei o que eu estou fazendo. De qualquer forma, Li Chong pretende se livrar do veneno dos cadáveres, então ele quer que Mujin pegue Huan e se afaste um pouco. Então ele faz exatamente isso, e observa seu mestre entrar em uma postura meditativa. Mujin observa cuidadosamente enquanto seu mestre se cobre com energia escura, sugando todo o chi mortal do chão podre e puxando para si. O garoto fica espantado ao notar que o veneno realmente está sendo sifonado para longe dos cadáveres e do solo. Aquelas trilhas de escuridão são puxadas com uma força feroz. Mujin ainda pode sentir o cheiro feio. O chi mortal se transforma numa tempestade de escuridão até que finalmente começa a se dissipar ao redor de Li Chong. Tudo desapareceu, levando o garoto a acreditar que finalmente tudo acabou. Enquanto isso, seu mestre se pergunta se Mujin foi capaz de perceber o que realmente significava se tornar um especialista em meditação de Qi. A mesma flor de peônia negra pungente agora irradia com uma bela cor branca, mostrando que está purificada. Seu mestre oferece a flor ao garoto, explicando que ele já se livrou do veneno, então é seguro para o consumo. Mujin agradece a ele, enquanto seu mestre acredita que é uma recompensa adequada para a criança por descobrir todo o esquema. No entanto, algo sobre a situação o deixa triste.
Mujin dá uma olhada no mendigo vermelho, que ainda está chorando a perda de seu mestre. O garoto gentil compartilha que ele não merece tal objeto, argumentando que tudo o que ele fez foi jogar uma pedra e simplesmente voltou porque não queria permanecer um covarde. A palavra merecer é uma pontuação interessante que atribuímos à nossa autoestima às vezes. Jogando o próprio jogo do discípulo, Lia Chong aponta para o rosto de Yan, questionando se o garoto pode explicar sua expressão. Aos olhos do grande artista marcial, ele acha que é infinitamente mais corajoso retornar a uma luta do que entrar numa luta desde o início. Isso mostra que alguém aprendeu com seu erro e corrigiu seu caminho de uma vez. Ele até afirma sabiamente que qualquer um que não fugisse na mesma circunstância seria chamado de tolo. Lindamente, o mestre de Mujin lhe permite a liberdade de fugir com medo, desde que ele consiga retornar para onde deveria estar. Essa é a vida, porque ultimamente é o momento final que decide se alguém cumpriu seu papel ou não. Essas palavras poderosas abalam o coração do garoto, enquanto o médico excêntrico está começando a pensar que deve estar entediando o garoto com suas palavras sábias. Engraçado, Mujin literalmente come a flor sem esperar um segundo. Seu mestre grita com ele por comer a flor imediatamente, o que confunde seu discípulo, porque claramente foi-lhe dito que o veneno se foi. No mesmo fôlego, o corpo de Mujin fica atordoado com os efeitos. Na cena seguinte, eles estão voltando, enquanto o jovem médico expressa grande dor. Seu mestre acha que ele é um idiota por consumir um medicamento de cultivo sem usar nenhuma técnica para isso. Para consumido, ele deveria ter realizado o método de cultivo da tartaruga negra primeiro. Então agora ele tem que compensar e gerenciar apropriadamente seu Ki para compensar. Um exausto Mujin implora seu mestre para mostrar novamente. E bem, este homem acaba soltando uma diaba de uma redação num fôlego só. Na verdade, é uma das maiores caixas de diálogo que eu já vi. E de alguma forma, Mujin consegue seguir suas palavras, embora Lia Chong lhe diga para calar a boca e continuar se concentrando mais. Pouco a pouco, o jovem discípulo realmente consegue canalizar seu Ki, impressionando seu mestre, que acha que o garoto vai ficar bem antes mesmo que eles retornem à aldeia. Ele tem mais esperanças para a criança. Mais uma vez, em vez de se concentrar, o cara começa a falar sobre o glorioso Ki da flor de peônia negra, fazendo seu mestre rugir com ele novamente, por ser super confiante. Veja bem, ele ainda não fez deste Ki uma parte do seu próprio corpo, então ele precisa realizar a técnica de cultivo repetidas vezes para acertar. Como o nosso garoto pode se mover mais confortavelmente, Lia Chong instrui que ele ajude os mendigos. De repente, Mujin age como se estivesse doente novamente. Foi assim até que eles finalmente chegaram à aldeia, na cena seguinte, explicando a eles tudo o que aconteceu. Eles até trouxeram os cadáveres de Yang e dos outros capangas. Mujin relata com prazer que a doença não assombrará mais os aldeões, e uma infusão medicinal os restaurará em 3 dias. Ele até agradece aos 2 mendigos por serem os heróis responsáveis por lidar com os bandidos. Mesmo que os aldeões mostrem sua apreciação pelos mendigos, no final, Jian está desapontado e ainda em luta. Os mesmos aldeões o deixam e cobrem os médicos de palores. No entanto, o mestre astuto sabe o que está acontecendo e lança um olhar triste para o garoto, que não tem ninguém o cobrindo da mesma forma. Em vez disso, ele simplesmente se vira e decide deixar a aldeia. Depois de um tempo, damos um zoom para ver a aldeia florescendo novamente. Na manhã seguinte, Mujin preparou a infusão e ele também está se concentrando no treinamento. O garoto quer imitar a postura do mestre, apenas para ser chutado pelo mesmo homem. Li Chong acha que é imprudente fazer uma bagunça em frente do remédio. De qualquer forma, Lia Chong declara que é hora deles terminarem e partirem, mesmo que seu discípulo ache imprudente deixar tantos pacientes por aí. Mais importante, o cara está saboreando a vida de um herói e quer ficar por mais alguns dias para aproveitar a diversão. A gatinha da aldeia está o mantendo por perto. Seu mestre lembra ao garoto que eles nunca pretenderam vir a esta aldeia para começo de conversa. Foi só por causa de Huan que eles pararam. Falando no mendigo vermelho, Mujin se pergunta para onde ele foi. Lia Chong sabe que ele provavelmente foi enterrar Hongyun e está provavelmente morrendo de fome no mesmo lugar. Não faz sentido para Mujin. Por que alguém passaria fome quando é diretamente responsável por salvar a aldeia? Mas aparentemente faz parte da seita dos mendigos. Depois de tirar uma vida, eles lamentam porque não podem mais manter o status de mendigo depois de matar um artista marcial. Em vez disso, Mujin percebe que Huan provavelmente pensa que ele é um tipo de ameaça para sua aldeia. O garoto se pergunta o que ele vai fazer. Lia Chong responde que é algo que ele vai ter que decidir por conta própria. Essa é a realidade que todos têm que enfrentar depois de tirar a vida de uma pessoa. Pouco depois disso, ambos os médicos se despedem dos aldeões e continuam sua jornada. Navegando para longe da floresta, eles se encontram atraídos para um cemitério. Há um monte de túmulos por aqui, e à distância há um túmulo com 2 gravetos ao lado. Oferecendo seu máximo respeito e orações, os médicos cumprem seu dever. Mujin percebe que seu mestre ainda está orando, e de repente avista Jian, que parece estar mais estável do que nunca. Ele agradece por ajudá-los e deseja uma boa viagem.
Sabendo que o cara provavelmente nem comeu uma marmita, Mujin corre para entregar um pouco de comida. A coisa boa é que Jan pretende ficar na vila de Ju, como parte de seu dever e pertencimento. Ele sabe que vai ficar em apuros, mas parte de ser mendigo é sempre saber como sobreviver, então ele está bem com isso. Na mente de Mujin, as palavras de seu mestre soam claras, e ele tem medo do pior. De repente, o garoto faz uma proposta surpreendente, instando Jan a acompanhá-los. O destino não importa para um mendigo, afinal. Mujin acha que Hong-un teria desejado o mesmo para ele. Mas bem quando o garoto procura a opinião de seu mestre, o médico excêntrico não está em lugar nenhum. O garoto pega a mão de mendigo e corre em direção a seu mestre. Lia Chong é conhecido por ser impaciente e rápido no gatilho. De qualquer forma, o grupo de 2 acabou de se expandir para um grupo de 3. Mais importante, Mujin expressa seu interesse em aprender a espada, o que significa que um arco de treinamento está a caminho. Quanto ao Clawless Juen, o cara nem sabe para onde eles estão indo. Li Chong hilariamente o chama de gênio, porque nem mesmo seu próprio discípulo lhe perguntou uma vez sobre para onde eles estavam indo. Temos uma última tomada do nome de Hong Yan esculpido atrás nos gravetos, colorindo-o como o herói da aldeia. O médico excêntrico apelida Luang como seu destino final. Na sequência seguinte, mergulhamos direto no arco de treinamento, onde o mestre explica que o propósito da espada é apenas encontrar seu caminho para um coração. Na maestria da espada, e esse é o papel de uma espada, existem muitas técnicas diferentes destacando seu propósito. Uma delas é chamada de Vespa, que são estocadas precisas e pontiagudas. Há também uma forma lindamente conhecida como as vinhas de Hera, conhecida por seus golpes em espiral. Uma forma dominante é o ápice. Você pode estar pensando que o ápice é menos chamativo que os outros. Mas apenas no segundo seguinte após o corte, Mujin e os outros ficam maravilhados com a enorme esfera de energia interna que ele liberou. O mestre se vira para os seus discípulos, perguntando se eles conseguem fazer isso. É uma coisa tão ultraziante de se dizer que ambos olham para ele com a expressão mais séria do mundo, antes que Mujin exploda dizendo que é impossível copiar o que ele acabou de fazer. O mestre, impaciente, acha que é suficiente para um mês de treinamento. Enquanto isso, Mujin está falando a verdade quando diz que é claramente impossível destruir árvores inteiras após um plano de treinamento de um mês. Enquanto eles discutem, João provavelmente está se arrependendo de sua vida. Na verdade, o mestre pede a ele para vir e tentar. Ambos os alunos tentam imitar a forma do ápice, e embora pareça que eles estão melhorando aos olhos do mestre, nosso garoto genuinamente não consegue sentir a diferença. O mestre instrui o garoto a tentar mais uma vez, corrigindo sua postura e ajustando sua forma. A essa distância, João se sente feliz por eles. Em um período de aprendizado, o jovem médico reclama com seu mestre por ser tão rigoroso após um mês de treinamento. Enquanto isso, Li Chong lembra a criança de se lembrar de suas maneiras. Seu brutal regime de treinamento atualmente consiste em praticar golpes de palma pela manhã, usar os passos da nuvem roxa à tarde e em seguida lutar usando as espadas que perfuram o coração à noite. Essa é a rotina que esses caras seguiram estritamente por um mês, e até agora, João está chutando a bunda do nosso garoto, tendo vencido todas as 30 lutas. O mendigo reflete que mesmo após um mês observando os dois, ele acha a relação deles mais estranha do que o normal. Às vezes, esses dois se dão muito bem, enquanto outras vezes, eles estão tentando irritar um ao outro, provocando o outro até não poder mais. Hilariamente, mesmo agora, Li Chong zomba do braço de aparência fraca do garoto. Pode-se dizer que esses dois tratam tudo com humor, mas escondido sob esse humor está um profundo respeito que eles têm um pelo outro. Enquanto eles estão mungando, João encontra um sentimento de familiaridade e pertencimento, lembrando que ele também foi privilegiado por ter um mestre como Mujin. Ao final da sessão de treinamento, o mendigo sugere que eles jantem, o que Li Chong usa como munição para repreender nosso garoto ainda mais. Infelizmente, o trio oficialmente chega ao fim na cena seguinte. João oferece sua máxima gratidão àqueles que o ajudaram. O médico excêntrico lembra o garoto de mudar sua identidade para se tornar parte de Chongqing, porque será problemático se alguém aqui descobrir que ele pertence à aldeia Jewel. Afinal, apesar de qualquer motivo, o mendigo cometeu um assassinato, e isso não vai pegar bem para ele. João se curva em respeito e se despede, dizendo adeus em meio à multidão agitada antes de desaparecer. Mujin fica com um olhar decepcionado no seu rosto, enquanto seu mestre é rápido em mencionar isso. A questão é que o garoto não conseguiu se conectar com ninguém com carinho depois de deixar Sichuan, e Jan preencheu esse vazio para ele. Hilariamente, seu mestre o provoca dizendo que a verdadeira razão é que ele perdeu 30 duelos contra o cara. Qualquer um ficaria bravo após levar 30 derrotas seguidas. Mujin grita com seu mestre, que usa as técnicas do Batman para desaparecer novamente. Li Chong não quer ouvir sua tagarelice e manda o garoto se mover. A dupla chega à ferraria da família Fun. Eles querem pegar a forja emprestada por um tempo, e em troca, o ferreiro pode testemunhar o talento bruto da criança. É uma oferta ultrajante, completamente ridícula para qualquer um ouvir. E, entanto, o médico excêntrico enaltece seu discípulo como a criança mais talentosa da Terra. Mujin acende a forja, chamando a atenção do velho ferreiro. A princípio, ele tenta ignorar o processo, mas depois ouve o som perfeito da martelada, um que dança em sintonia com a chuva como um instrumento de seu próprio.
Mesmo que ele nem tenha visto o trabalho do garoto, o ferreiro está confiante de que Mujin crescerá para ser um excelente ferreiro. O velho cochila, e na cena seguinte, seus olhos se abrem em choque com a criação de uma foice perfeita. Ele não pode acreditar que essa é a primeira tentativa do garoto de fazer uma foice. Mujin pergunta se será uma forma adequada de pagamento, mas o ferreiro apaixonado arranca a arma e a usa imediatamente para cortar bambu. Seu golpe preciso corta suavemente o bambu, destacando sua habilidade como mestre marcial também. Hilariamente, o cara joga a foice longe depois do seu golpe. O ferreiro Fun saiu sem dizer nada, mas Li Chong está surpreso e diz ao garoto para continuar com seu trabalho, afirmando sinistramente que eles estarão aqui em breve. Mujin não sabe o que está acontecendo, enquanto seu mestre se corrige, afirmando que essas pessoas já estão aqui. Figuras de preto revelam suas armas, mostrando intenções suspeitas. O líder deles é o ferreiro Fan, que ousa questionar como o garoto foi capaz de forjar algo assim. Aquela única foice conseguiu fatiar algumas das melhores armas feitas pelos ferreiros do território de Chongqing. Então, agora todos eles estão de olho nele. A foice de Mujin é tão perfeita que nem sequer lascou depois de sofrer abuso. É como se cortar fosse a tarefa mais fácil do mundo com ela. Os ferreiros experientes humildemente exigem que lhes ensinem as mesmas habilidades, na esperança de obter o talento do garoto para si mesmos. Eles só querem um lugar na primeira fila para o que quer que ele esteja fazendo, esperando que ele lhes mostre como fazer todos os tipos de armas. Mujin fica sem palavras, enquanto seu mestre rapidamente intervém, estendendo a mão. Este homem sabe como monetizar a habilidade de seu discípulo e exige 2 lingotes de prata para cada espectador. Os ferreiros ficam confusos a princípio, mas no momento em que ouvem sobre o próximo objetivo do garoto de fazer uma espada, eles jogam os lingotes como se não fosse nada. Quanto a John, ele está a caminho, revisitando a cidade natal de seu mestre. Ele se lembra das palavras de Hong Yun e se pergunta onde fica o campo de cânhamo. Surpreendentemente, ele avista um monte de pessoas debaixo da ponte. A cena enche Huan de emoção, relembrando a imagem de seu mestre. Ele continua andando para frente a fim de encontrar alguém que saiba sobre Hong Yun. O dono da taverna dá as boas-vindas ao garoto, garantindo-lhe que eles sempre acolhem discípulos da seita dos mendigos. Embora Jian saia em silêncio, ele se surpreende ao ouvir que ninguém parece saber de seu mestre. Ele acha que talvez seja por causa da passagem do tempo, já que realmente se passaram 20 anos. Pelo que parece, a seita é muito diferente das histórias que seu mestre lhe deixou. Não faz sentido que o dono de uma taverna seja membro da seita, por exemplo. Por exemplo, o mesmo homem se adiantou e pediu uma taxa de entrada para Jian se tornar oficialmente parte da seita. É a coisa mais engraçada do mundo, porque para se tornar um mendigo, você deve pagar uma taxa, o que é surreal. A essa altura, Jian está começando a achar que ninguém nesta rua saberia sobre seu mestre. Então, ele continua sua busca vexatória, perguntando sobre o mendigo colhedor de cânhamo com 4 nós, mas ninguém parece saber sobre os membros da seita de 4 nós. Jian não encontrou nenhuma pista boa com as pessoas que vivem debaixo da ponte e está começando a perder a esperança em sua busca. De repente, um homem passa rapidamente por ele, na esperança de se abrigar do frio. Como último esforço, Jian decide perguntar a este cara, indagando sobre o mendigo colhedor de cânhamo com 4 nós. Para seu choque, este homem em particular parece ter conhecimento sobre Hong Yun. Huan finalmente fica feliz em encontrar uma pista, enquanto o velho pede para confirmar se é realmente ele. Jian fica muito feliz em obter uma pista, até que o mesmo homem lhe diz que ele está sobre um grave mal-entendido. Veja bem, Hong nem sequer era um mendigo de 4 nós para começar, mas sim um de 1 nó. Na realidade, ele nunca conseguiu avançar para 2 nós. Um artista marcial só recebe 3 nós, o que implica que o velho mentiu para Huan toda a sua vida. Em vez disso, Hong aparentemente passava seu tempo tranquilamente nos campos de cânhamo, o que lhe valeu seu nome. Curiosamente, muitas outras pessoas vieram procurá-lo no mesmo lugar, porque ele roubou algo importante e fugiu para salvar a sua vida. Dizem a Hong Yun que a vovó Yang pode saber algo sobre a história de seu mestre. Huan, por outro lado, está devastado. A vida inteira do garoto tem sido uma mentira. Jian encara o cinto de nós estúpido, lágrimas escorrendo por seus olhos enquanto a tempestade trovejante reflete sua raiva. Suas mãos tremem enquanto ele começa a desatar os nós, amaldiçoando o seu mestre imbecil que merecia morrer. Afinal, Hong lhe deu seu primeiro nó por meramente suportar a fome, e um segundo por meramente se recuperar de uma febre. Não é assim que as coisas funcionam, pois cada nó requer um conjunto de habilidades. No caso de Jiun, o garoto continuou ganhando nós por razões básicas. Essa é, na verdade, a principal razão por que eles não puderam fazer porcaria nenhuma contra os homens de Yuan.
porque todas as técnicas eram falsas e de má qualidade. Jian ruge para os céus, percebendo que tudo o que ele sempre soube era uma maldita mentira. Ele agradece por seu mestre idiota ter morrido como um cão no final, por mentir a vida inteira. Desabafando toda a sua frustração, Jian está a ponto de jogar seu cinto na água, mas, de repente, desaba em espírito, admitindo que seu mestre não era um guardião, muito menos qualquer outra coisa. Não faz sentido porque um mendigo de merda como aquele desistiu da sua vida para protegê-lo. Yuan mergulha o punho na água e lentamente solta o cinto. Seus olhos derramam lágrimas e seu rosto é o mais patético possível. O cinto está perdido, e ele é visto pela última vez chorando sobre a tempestade. Vamos mudar a perspectiva de volta para o nosso garoto, que tem trabalhado diligentemente o dia inteiro. Mudin terminou seu turno, mas seus espectadores querem ver mais. Felizmente, o ferreiro Fan está lá para defender o caso do garoto. Bikri tem que é melhor deixar o garoto descansar um pouco. Todas as outras perguntas são adiadas para a próxima sessão. De repente, Mudin vê um rosto familiar. É o mendigo e seu amigo Jian, que parece ter passado por boas e bocas. Bem, leva um tempo para o pobre rapaz explicar sua história e suas descobertas sobre seu mestre. Mudin não sabe como reagir, e a primeira pergunta dele é se o seu amigo querido está com fome. Surpreendentemente, ele descobre que Jian recebeu comida de uma criança mendiga debaixo da ponte, que foi gentil o suficiente para deixar ele comer. Embora Jian tenha se recusado a comer no início, algo tomou conta de Jian, e ele decidiu deixar a garota feliz em comer a comida dela. Instantaneamente, Mudin bate nas costas dele por pegar comida de uma garota mendiga de todas as pessoas. Nosso garoto exorta que eles partam imediatamente, o que faz seu amigo questionar para onde eles estão indo. Mudin sorri para ele e afirma que eles vão purificá-lo para sempre. Naquela noite, ele leva seu amigo a um bom restaurante. É uma experiência de luxo, uma com a qual Diano não está completamente familiarizado. O cara fica deslumbrado, enquanto Mudin diz para ele comer até eles morrerem. Eles acabam devorando comida com confiança, só para se tornarem dragões cuspidores de fogo, porque se esqueceram dos níveis de pimenta asiática. Até a bela musicista está ficando irritada com a algazarra deles. Mas pelo menos o parceiro Jian está feliz. Eles divagam, com Mudin até mesmo fazendo uma imitação de seu mestre. A noite continua com os dois amigos se divertindo de coração, se aconchegando e agindo como completos palhaços. No final, suas barrigas estão cheias e estão bêbados pra caramba. Jian está começando a se preocupar com o processo de pagamento, enquanto nosso garoto zomba dele por ser um mendigo estúpido. Aqui está a parte mais engraçada. Mudin explica que ele também não trouxe dinheiro, fazendo Jian gritar com todos os pulmões com ele, porque agora eles vão ter que pagar de outra forma. Jian lembra que o prátio é restaurado pela seita dos mendigos, então eles têm que pagar. Mas nosso garoto não consegue parar de brincar e age como se estivesse a salvo de todo o dano, porque ele é o discípulo do médico excêntrico. Ainda assim, Jian está preocupado pra caramba, e diz a ele que eles estão em sérios problemas. A situação toda faz nosso garoto cair na gargalhada, ouvida por todos no restaurante. Em um piscar de olhos, Mudin desaparece de seu lugar e se teleporta bem atrás da moça bonita. O cara saca uma blada e diz que vai pagá-los adequadamente. Algo me diz que talvez ele esteja levando os ensinamentos de seu mestre um pouquinho literalmente. A faca de Mudin se quebra em um golpe limpo, enquanto Jian está começando a se preocupar com a sua imprudência. Os outros bêbados estão aproveitando o show, acreditando que o garoto está completamente bêbado e enlouquecendo. A equipe questiona o que este cara está tentando fazer. Enquanto isso, Mudin continua sendo um tolo imprudente. Os guardas ordenam que ele desça rapidamente, sem fazer papel de bobo. Mas nosso garoto fica lá, desconsiderando-os como se não fossem nada. Bem quando eles estão prestes a se aproximar, Mudin derrama sua bebida em um movimento sinuoso, revelando sua majestosa obra-prima. Ele esculpiu uma escultura, graças ao seu trabalho de faca especializado. O Mudin bêbado pergunta se os guardas querem interferir em ele pagar. Eles dizem à senhora para manter a música, e para seu desagradado, ela segue suas exigências. Mudin continua a esculpir uma obra-prima com traços coloridos de sua faca, tantalizando os espectadores. Quando ele terminou com o trabalho da lâmina, ele amassa o molde, revelando sua incrivelmente detalhada estátua do Buda de 1000 mãos. A estátua é majestosa e uma forma brilhante de pagamento pela comida que ele comeu. O discípulo realmente aprendeu uma boa lição de seu mestre, Liu Chun, que disse a ele que ele sempre foi valorizado por suas habilidades e gratidão, não importava onde ele fosse.
E assim como ele, as habilidades de Mudin estão aí, ganhando favores de todos ao redor. O garoto é reverenciado e meramente chama isso de um rabisco. Ele segue com uma obra-prima artística, passando 2 horas em um dragão belamente esculpido. Deixa eu corrigir, é um dragão absolutamente fudaron. Mudin recebe um monte de bolinhos como pagamento gratuito. Mais tarde, Diante se encontra com os mendigos debaixo da ponte e lhes dá os bolinhos deliciosos, agradecendo logo pela consideração. Mudin, sendo o bom rapaz que é, sente-se feliz por seu amigo finalmente sorrir. No dia seguinte, tanto Jan quanto Mudin acham que deveriam tirar o dia de folga, em vez de irem para a taverna como de costume. Samu suspeita que os bandidos do rio estão envolvidos e têm algo a ver com isso. Na verdade, esses bandidos são responsáveis por crianças desaparecerem o tempo todo. A princípio, as pessoas pensaram que os bandidos tinham ido embora para sempre. Mas algumas testemunhas começaram a notar os bandidos sequestrando as crianças. Samu relata como esses bandidos oferecem as crianças a certos artistas marciais que as usam em todos os tipos de formas desumanas. O simples pensamento da pobre Sozan ter o mesmo destino ou sofrer danos espirala as emoções de Samu. Mas John garante ao homem que ele está pronto para o trabalho e que vai procurá-la ao lado de alguém de confiança. Ouvir isso deixa o mendigo muito feliz e ele oferece seus agradecimentos a Yuan. Na cena seguinte, John vai explicar a situação para a seita dos mendigos. Para seu choque, essas pessoas nem estão prontas para agir, mesmo quando uma situação como essa exige que hajam. O dono da taverna explica que é arriscado lutar contra os bandidos do rio sem nenhuma prova clara. Não só isso, a próxima estação também é problemática. Esse comportamento do dono da taverna é na verdade completamente oposto à maneira como ele o tratava antes. Yuan se pergunta se é porque ele não possui mais os nós. O dono da taverna entende que John não sabe sobre Chongjin. Então, ele explica como a estação chuvosa força a seita dos mendigos a permanecerem em alerta máximo. É ainda pior este ano porque a chuva é mais intensa. Ele permite que Yuan faça uma observação por si mesmo, explicando como se chover por mais 2 dias, eles estarão em risco de sofrer uma inundação. Isso é ruim porque as pessoas acabam perdendo suas casas por causa de inundações, e as mortes não são diferentes. Para evitar danos mínimos, eles garantem que cada membro da seita seja destacado para colocar barricadas suficientes. Esta é a razão pela qual eles não podem realmente fornecer nenhum membro para ajudar na missão de resgate de Sozan, ou para enfrentar os bandidos do rio. A coisa toda é decepcionante para John, que fica com uma promessa vaga da intervenção dos superiores. Depois dessa conversa, John explica tudo para Samu, que xinga os desgraçados por serem pessoas não confiáveis que os tratam como humanos inferiores. Não há como Samu confiar nas palavras do dono da taverna. O pobre Samu comenta que os membros da seita estarão tão ocupados empilhando uma barricada que se esquecerão de seu objetivo real, que é proteger as pessoas em primeiro lugar. Yuan tenta argumentar e acha que os membros da seita precisam ter algum tipo de justiça por trás de sua causa. Para isso, Samu ruge que até os bandidos do rio, bem como os criminosos demoníacos, também são artistas marciais. Então, isso não os isenta de ter um senso de justiça. Depois, há o fato de que a seita dos mendigos nunca confrontou os bandidos do rio nos últimos 10 anos, razão pela qual eles não vão se arriscar por uma única garotinha. Esses caras são pessoas fingindo ser mendigos. Eles os denunciam por fingirem e manterem seu status. Suas palavras agora acendem uma chama no coração de John, lembrando-o das palavras do seu mestre. A essa altura, ele está realmente irritado com todos os mendigos por aí mentindo e o fazendo se sentir culpado por isso. Enquanto isso, Samu é consolado por seus amigos. Yuan internaliza que fez muito mais do que deveria e não deveria intervir mais. Ele se afasta pensando que seu papel terminou depois que ele deixou a aldeia e que mesmo aquele dever de merda era tudo uma mentira. Bem quando ele está passando, uma sexta pessoa passa por ele usando um chapéu de palha. Essa pessoa olha ao redor e chama Yuan, parando-o em suas trilhas. A avó Yang questiona se ele é o garoto que procura pelo mendigo colhedor de cânhamo e se pergunta qual relação ele tem com Jong-yun. Este é o empurrão final porque até o nome do velho era uma mentira. Não era Hong-yun, mas Jong-yun. Estou começando a sentir pena de John a essa altura. Ele chama seu mestre de nada mais que um criminoso insignificante. Mas a velha avó não pensa assim e argumenta que Jong-yun nunca roubaria algo. De repente, a avó lembrou-se que Jong-yun roubou uma certa pessoa, adicionando outra camada de mistério em relação ao velho. A menção de roubar uma pessoa realmente muda a dinâmica aqui. A velha avó confirma suas palavras, afirmando que, 20 anos atrás, um conflito importante ocorreu em Chongjin entre as facções secular e tradicional. O líder da facção secular era alguém chamado o Velho Mendigo de Rosto Vermelho. Opondo-se a ele, estava o vice-líder da sede, chamado o Mendigo do Morro de Salgueiro, que pertencia à facção tradicional. Cada facção tinha suas próprias visões. E embora não fosse considerado um grande problema se um mendigo usava roupas velhas ou novas, pequenas coisas começaram a se acumular e plantaram sementes de dúvida e ódio entre ambos os lados. Isso eventualmente causou um conflito gigantesco, resultando na morte do mendigo do Morro de Salgueiro. O conflito explodiu ainda mais após sua morte,
Porque foi logo após aquele dia que a facção tradicional foi expulsa da região de Chongjin. Foi também naquele mesmo dia que o velho, o mendigo colhedor de cânhamo, fugiu com o filho do mendigo do Morro de Salgueiro. Isso realmente faz sentido. O tesouro sagrado que ele roubou foi o filho de seu herói. Preparando-se, John pergunta o nome verdadeiro do garoto. É revelado que o garoto se chama Hong Jung, mas a avó acha que não adianta falar com ele porque ele nem parece conhecer o filho do mendigo do Morro de Salgueiro. Ela se despede e deixa uma mensagem para o mendigo colhedor de cânhamo, que transmite que ela está bem. Antes que ela possa terminar sua frase, John sai correndo e desaparece. Novamente o cara está sobrecarregado de emoções, juntando uma verdade com a outra. Tudo sobre o velho era uma mentira, e simplesmente não faz sentido o porquê. John tem uma frustração compreensível e é cético em relação a outras mentiras também. Ele olha para o rio, mergulhando as mãos em um esforço para recuperar o que perdeu. John tenta o melhor que pode e procura revolver a água, procurando pelos nós que ele jogou fora. Apesar de seus melhores esforços, é tudo inútil. Tudo que ele consegue desenterrar são um monte de ervas. Todos aqueles nós, aquele que ele jogou fora em frustração, se foram agora. Mas esse homem não desiste. Ele decide mergulhar nas águas por si mesmo. Emergindo pouco depois, sua determinação é mostrada toda vez que ele entra e sai da água. John nada fundo, prendendo a respiração o melhor que pode enquanto procura pelos 4 nós do guardião. Dessa vez, em vez de ressentir seu mestre, ele reconhece o dever que lhe foi confiado por trás daqueles nós. Foi assim que o velho chegou à aldeia de Jeú e criou a jovem criança, tratando-o como um filho e alimentando-o bem. Ele até o treinou. Todo esse ato foi feito para que ele pudesse proteger uma pessoa. Tudo foi feito para proteger o próprio John. Seu mestre deu a própria vida por essa causa, tornando-se um exemplo de guardião. É com essa determinação que ele continua até que finalmente avista os nós no leito do rio. Segurando-os com ambas as mãos, eles arranca com qualquer condição de prender a respiração que puder em seus pulmões. John corre de volta para a superfície. Sua visão está começando a falhar e ele está a ponto de levar um somacorna. No último instante, ele desmaia quando vê a figura de Mudin estendendo a mão para ele. Nosso garoto consegue salvar a vida de seu amigo e o puxa para fora, arrastando-os para fora da água. Mudin recupera o fôlego e gritando por seu amigo idiota por aproveitar cada oportunidade para estragar suas malditas roupas. Ele acha que John é estúpido por dar um mergulho nesse tempo insano, mas apesar de experimentar uma situação de quase morte, John se agarra aos nós e simplesmente ri. Sua risada se torna maníaca, assustando até mesmo nosso garoto. O mendigo pede a seu amigo um último favor, o que é demais aos olhos de Mujian, que literalmente salvou a vida dele um momento atrás. O cara tipo, eu te salvei do afogamento e você já está pedindo mais. Cheio de esperança, John proclama que eles devem resgatar Sousan dos bandidos por si mesmos. A coisa toda é chocante para Mujian, que acha que ele escolheu uma missão tediosa para eles. Nosso garoto até recomenda fazer favores mais fáceis. Na cena seguinte, vemos os membros da seita fazendo o melhor que podem para colocar barricadas para evitar inundações. A água está ficando fora do controle por causa da chuva. Enquanto Mujian e Yuan estão espionando os membros da seita, nosso garoto está começando a reconsiderar acordar com o favor, especialmente quando eles nem sequer têm um plano para isso. Yuan casualmente nega ter qualquer estratégia, o que é completamente estúpido porque os dois juntos não podem simplesmente lidar com dezenas de bandidos de uma vez. O mendigo acha que eles devem simplesmente ficar na moita e confirmar o status de Sousan, antes de sair. Este é um plano com o qual Mujian acorda. Então, eles rapidamente começam a procurar por ela. Há uma estrutura à frente, e John suspeita que ela deve estar detida ali dentro. Ele recomenda que entremos furtivamente, para que Mujian o chame pelo plano mais idiota do século. Ele repreende por não considerar a cor de suas roupas, o que facilmente entregaria sua localização. O mendigo recomenda que rolem na lama para misturar suas roupas com o ambiente, e ele até acha que ficar nu é uma boa ideia. Sim, ficar nu para se esconder dos seus inimigos é definitivamente uma estratégia inteligente, 100% sem zoeira. De repente, ambos ouvem dois membros fazendo a patrulha e falando merda do trabalho deles. Bem, nós, mas mantenha isso entre você e eu. Eles estão reclamando, mas ainda estão felizes por não levarem bronca do líder deles assim. Enquanto isso, nossa dupla dinâmica basicamente percebe que eles estão absolutamente fudidos. Um sentimento mutuamente compartilhado, como se estivessem no Bluetooth ou algo assim. Os patrulheiros estão armados, enquanto Mudin está se perguntando que tipo de equipe de bandidos se dá o trabalho de ter patrulheiros. Ele acha que é imprudente brigar com eles aqui. A situação toda o faz tremer de medo. Ele espera apenas ficar parado como uma estátua, esperando que eles passem. Infelizmente, esses caras devem atravessar uma ponte, então a menos que eles tenham uma visão muito ruim, não há como eles não notarem dois intrusos espreitando por perto. Mujian pensa e se pergunta se deveriam se esconder embaixo da ponte, mas descarta o plano pensando que os dois não caberiam. Ele vê John, que parece estar perto da ponte, gesticulando com suas mãos, como se estivesse em Naruto ou algo assim. A mensagem basicamente é direcionar Mujian a se esconder atrás das rochas, enquanto John irá para o outro lado. É um plano sólido, porque o som da chuva abafará qualquer barulho que eles façam. Por mais burro que John seja, ele ainda tem uma boa cabeça nos ombros para quando realmente importa, mas eu duvido.
Os patrulheiros pisam na ponte, passando e verificando os arredores. Enquanto isso, nossa dupla está posicionada de cada lado, dando ao outro um polegar para cima de aprovação. Nosso garoto acha que fizeram o trabalho como se fosse moleza, quando de repente, esse desgraçado decide enlouquecer, expondo sua localização com um ataque surpresa de cima. Ah, sim, o poderoso golpe de cajado dos dois cães, que certamente transformará esses caras em sushi. Certamente isso não quer ser uma estratégia ruim, certo? Bem, o ataque supremo total do cara é casualmente desviado por ambos os patrulheiros, simplesmente pressionando o X no controle e dando um passo para trás. O cara fica devastado, questionando como ele errou. Não que não tivesse sido o ataque mais óbvio do caralho. Essa última parte de seu plano foi completamente algo que Mujian não esperava. E agora, os patrulheiros estão prontos para chutar a bunda deles por isso. Deixa o link se você gostou e se inscreve para não perder a parte 2.